Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28. O Evangelho segundo Mateus é o primeiro livro que encontramos ao abrir o Novo Testamento, mas não foi o primeiro a ser escrito. Teve sua redação final entre os anos de 115 depois de Cristo, tradicionalmente associado a Mateus, também conhecido como Levi, um ex-cobrador de impostos que se tornou um dos 12 apóstolos de Jesus. Acredita-se que a comunidade para a qual Mateus escreveu era rural e situada ao norte da Galileia. O Evangelho foi escrito primariamente para judeus convertidos ao cristianismo. Na época, os judeus que aderiram a Jesus foram expulsos das sinagogas pelos rabinos fariseus. Mateus se esforça para mostrar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, cumprindo as profecias e as tradições judaicas. Divisão do livro: Genealogia de Jesus, capítulo 1 a 2, Estabelecimento do Reino, capítulo 3 a 10, Comunidade dos Discípulos, capítulo 11 a 25, Paixão, Morte e Ressurreição, capítulo 26 a 28. No início do Evangelho, Mateus apresenta a genealogia de Jesus, traçando sua linhagem desde Abraão até José, o esposo de Maria, enfatizando a descendência davídica de Jesus e sua conexão com a história de Israel, cumprindo assim as expectativas messiânicas judaicas. Em seguida, Mateus narra o nascimento de Jesus em Belém e a concepção divina por meio do Espírito Santo, a visita dos magos, o massacre dos meninos em Belém e o retorno da Sagrada Família para Nazaré. Esses primeiros capítulos estabelecem a identidade de Jesus como o Messias prometido, o Emanuel, Deus conosco. O cenário para o mistério público de Jesus é inaugurado pela fervorosa pregação de João Batista no deserto da Judéia, clamando, chamando ao arrependimento e preparando o caminho para a chegada do Messias. O próprio Jesus se apresenta para ser batizado por João. Em seguida, Jesus é tentado no deserto e, demonstrando sua vitória sobre as forças do mal, prega o Evangelho do Reino, chamando discípulos para segui-lo e ensinando-os através do Sermão da Montanha, estabelecendo os princípios fundamentais para aqueles que desejam fazer parte do reino vindouro. Jesus se manifesta o seu poder curando diversas enfermidades, além de demonstrar autoridade sobre a natureza, acalmando uma tempestade, e sobre o mundo espiritual, expulsando demônios. Em seguida, ele confere essa mesma autoridade a seus 12 discípulos, comissionando-os a pregar o Evangelho, realizar curas e expulsar demônios. Esses milagres atraem grandes multidões. No entanto, essa expansão do reino também gera crescente resistência por parte de líderes religiosos, que questionam sua autoridade e seus ensinamentos, culminando em críticas e acusações. Em resposta, Jesus passa a usar parábolas para mostrar e revelar os mistérios do reino dos céus, preparando seus discípulos para a natureza complexa e a oposição em que o seu reino enfrentaria. Nessa nova jornada pela Judéia, Jesus aborda temas cruciais como matrimônio, divórcio e riquezas. Sua pregação culminou no discurso sobre o juízo final, onde ele descreve a separação entre justos e injustos, com base em suas ações e no acolhimento ou rejeição dos seus mandamentos. Iniciando com a conspiração para matar Jesus, somos conduzidos à última ceia, onde Jesus institui a Eucaristia, prevê a traição de Judas e a negação de Pedro. É preso, julgado perante o Sinédrio e Pilatos, culminando na crucificação. O relato termina com a gloriosa ressurreição. Ao terceiro dia, o túmulo vazio, as aparições aos discípulos e a grande comissão, onde Jesus os envia para fazer discípulos em todas as nações, assegurando a sua presença contínua. Mateus, o evangelista, nos convida a apresentar Jesus não somente como um homem, mas como o Messias prometido, retratando-o vividamente como o rei que chegou. Através dos séculos, somos chamados a continuar a obra de fazer discípulos, levando a mensagem transformadora do Evangelho a todos os lugares, com a certeza da presença constante do Emanuel, o Deus conosco, que nos guia e fortalece nessa caminhada de fé e serviço. Ajude-nos curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos. Se você deseja adquirir nosso material bíblico completo, entre em contato conosco através do WhatsApp ou do e-mail que estão disponíveis na descrição.